Boa noite, minhas irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Que bênção termos uma conferência com temas tão importantes, principalmente para esse tempo em que feminilidade bíblica tem sido tão confrontada pela cultura, as mídias, tudo aquilo que nós vemos através de filmes, séries, apontam para uma feminilidade distorcida. E é muito gratificante podermos tratar deste tema à luz da Palavra de Deus. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Paulo trata não especificamente a respeito da idolatria, do casamento, da maternidade, mas trata sobre um tema que nos levará a este assunto, quando ele vai falar sobre a vida de solteiro, daqueles que escolheram não continuarem casados, escolheram não se casar, ou escolheram foram escolhidos para permanecerem assim devido à viuvez ou outras situações. Nós vamos ler primeiro os versos 6 a 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e depois vamos dar sequência dos versos 32 a 38. 1 Coríntios 7, 6 a 9, e depois 32 a 38. Diz assim: Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, e se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Verso 32. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser, ele não peca por isso, que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Traga-nos os seus princípios para a vida de nossas irmãs. Aplique a elas. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós falamos da cultura do nosso tempo, às vezes é difícil pensar que hoje em dia
alguma mulher sofra de fato pressões para ser uma mulher casada. Afinal de contas, a cultura dos nossos dias tendem a conquistar a mente da mulher com a ideia de liberdade. Uma ideia que, segundo a cultura do nosso tempo, tem a ver como uma mulher ser independente, e isso significa não ter um homem ao seu lado, não ser uma esposa submissa, que fica em casa criando os filhos enquanto o marido sai para trabalhar. Então, a tendência de nossos dias é, de fato, acredito eu, que as mulheres se afastem de alguma forma desse sonho de menina, de se casar na igreja, de entrar pela igreja com um vestido, né, branco e com todo aquele cerimonial. No entanto, eu entendo também que talvez esta pressão para que a mulher ela não seja uma mulher solteira possa acontecer mais dentro da igreja do que fora. É muito comum, não é, a mulher solteira ela sempre receber das demais irmãs alguns questionamentos do tipo: você ainda está solteira? Você não está namorando? Você conhece tal rapaz? Olha, seria um bom partido para você, entre outras coisas. A verdade, minhas irmãs, é que a palavra de Deus nos diz que o casamento é sim uma grande bênção, um presente de Deus, mas permanecer solteiro, ou no caso solteira, também é uma dádiva de Deus. Não há nas Escrituras nenhum fator que nos leva a crer que uma pessoa solteira ou uma mulher solteira ela seja menos espiritual, menos serva de Deus, por não ter a experiência de ser uma mãe ou de ser uma esposa. Pelo contrário, quando nós olhamos para o Novo Testamento, principalmente esses escritos de Paulo, nos surpreendemos quando Paulo vai dizer que permanecer solteiro é melhor. Isso parece contraditório com a própria Escritura, quando em Gênesis capítulo 2, Deus vê o homem só, e então ele percebe que aquela situação não era boa, e ele faz a mulher. Deus então dá a ordem ao casal para que se multipliquem. E nós então adotamos esta visão como a única visão de sucesso familiar dentro da igreja. Talvez as solteiras, à medida em que a idade vai avançando, comecem a se questionar sobre a sua espiritualidade, sobre a sua fidelidade, sobre o amor de Deus, entre outras questões. A verdade é que, para muitas, principalmente dentro da igreja, casar é uma meta urgente e o objetivo principal. Elas precisam de um marido, para que ninguém mais as pergunte se estão solteiras ainda. E quando casadas, precisam de filhos, para que ninguém pergunte, ainda não tem filhos? E se tem filhos, precisam de pelo menos 2, porque se tiverem um apenas, perguntarão, mas você só tem um. E se tiverem 3 ou mais, possivelmente vão perguntar, você tem muitos filhos, né? Não exagerou um pouco? Ou seja, ninguém nunca estará de fato satisfeito. Mas a verdade, minhas irmãs, é que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento não está na formação de uma família, mas está em pertencer a Cristo Jesus. Se nós considerarmos que o casamento ele é essencial para uma vida plena, não poderemos dizer que Jesus viveu uma vida plena, pois permaneceu solteiro.
Se nós considerarmos que a mulher solteira, ela é menos capaz do que a mulher casada, deveremos crer que o apóstolo Paulo, por ser solteiro, talvez fosse menos capaz do que os demais apóstolos. E não, isso não é verdade. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus deu devido valor para as casadas e para as solteiras. E ambos os casos, a Bíblia considera como bênçãos de Deus. Quando nós olhamos, então, para o nosso contexto eclesiástico, nós perceberemos, como já citei alguns, comentários. E eu trago aqui algumas frases que, segundo Lara Sayuri, ela escreveu um artigo falando sobre atitudes pecaminosas e pensamentos pecaminosos. E ela vai dizer que muitas mulheres têm o seguinte pensamento a respeito de uma vida de solteira: só serei plenamente feliz quando encontrar alguém. Outras vão pensar assim: só quando eu me casar serei realmente amada por alguém. Ou pensamentos como: quando eu me casar, minha vida cristã irá melhorar. Por fim, estou solteira porque tem algo de errado comigo. Talvez esses pensamentos sejam comuns a algumas aqui, ou a amigas de algumas aqui. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, será que é isso mesmo? Será que esses pensamentos, eles equivalem à realidade? Nós vamos ver que não. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que o casamento, ele não completa uma vida. É claro que há complementariedade no casamento entre marido e mulher, mas uma pessoa solteira é uma pessoa completa. Mais uma vez, nós devemos olhar para o Senhor Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, mas não teve uma vida matrimonial. Se nós acreditarmos que o casamento é uma necessidade humana, fisiológica, por conta da ação sexual, ou mesmo uma necessidade emocional importante, teremos de concluir que o Senhor Jesus não foi um homem completo. E não é isso que olhamos e que encontramos nas Escrituras. Nós vemos Cristo como um homem pleno, que sentiu as nossas aflições, experimentou as nossas dores, um homem que teve fome de fato, um homem que teve sede de fato, que experimentou a tristeza de fato, suou sangue, experimentou a dor aguda. Quem poderia dizer: Jesus não foi um homem completo? Quando nós olhamos então para as Escrituras, nós vamos ver que a plena felicidade não pode estar em encontrar um outro pecador. Meus irmãos, minhas irmãs, principalmente, há bênçãos na solteirice. E nós veremos isso, a palavra de Deus nos aponta, e o próprio apóstolo Paulo. Mas antes de olharmos para essas bênçãos, precisamos compreender que ninguém se sentirá plenamente amado se não reconhecer o amor de Cristo. Minhas irmãs, um homem pode amar uma mulher intensamente e ainda assim cometer um adultério. Uma mulher pode amar um homem intensamente e ainda assim traí-lo. O amor que experimentamos, principalmente o amor conjugal, não é o amor pleno nem perfeito,
Muitas vezes aponta mais para o egoísmo de cada cônjuge do que, na verdade, para o amor que é ágape, que se entrega, que é altruísta. Nenhum de nós conheceria o verdadeiro amor se não conhecêssemos o Cristo. O Senhor Jesus, Ele nos preenche do amor que todos e todas precisam sentir. É por isso que Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, a Bíblia vai dizer assim, Paulo escrevendo: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. A plenitude do amor que todos precisamos e ansiamos só pode ser encontrada em Jesus. Poucos dias, uma cena rodou a internet. O pastor Áquila fez até um videozinho sobre esta cena de um casal de namorados que são surpreendidos por um bandido. E até aquele momento, provavelmente ali enamorados, aproveitavam o passeio, e aquela moça possivelmente acreditava no amor daquele rapaz, até que perigo de vida fez com que ele corresse e a abandonasse diante do bandido. Um homem que, não posso dizer, não amava a sua namorada, mas não amava com o amor de Cristo. Minha irmã solteira, compreenda, você não precisa do casamento para encontrar o amor. O amor que nos preenche, o amor que nos torna plenos de vida, vem do próprio Deus. Porque não há quem tenha entregado a sua vida por você, a não ser Ele. É preciso compreender essa verdade. A verdade de que o casamento não necessariamente vai melhorar a sua vida. Veja, não estou fazendo uma propaganda contra o casamento. Mas como estamos lidando com a idolatria relacionada ao casamento e à maternidade, muitas vezes o que leva mulheres a se tornarem infelizes é exatamente acreditarem que elas só poderão viver uma vida feliz se estiverem casadas, como se o casamento fosse o conto de fadas dos filmes da Disney. E não é assim. O casamento, ele não tem lugar na vida da cristã, do cristão, para que suas necessidades sejam atendidas, para que as suas fraquezas sejam fortalecidas e os seus pontos fortes enfatizados. Não. O casamento foi criado por Deus para que tivéssemos uma mínima compreensão do amor abnegado de Cristo pela igreja. O casamento é para nós uma figura que nos aponta para a mínima compreensão do amor de Deus por seus filhos e filhas. É errado acreditar que o casamento ele fará com que os seus pecados sejam eliminados. Isso não acontece. Aqueles, sejam homens ou mulheres, que são viciados em pornografia antes do casamento, continuarão consumindo este conteúdo depois do casamento. O casamento, ele não foi feito por Deus porque há uma necessidade física a ser atendida nas questões sexuais. Não. Porque aquele que é depravado ou depravada nestas áreas, não encontrará no casamento a solução para os seus problemas. Porque a solução para o pecado não está em outro pecador, mas está no santo que nunca pecou, mas morreu por nós.
A solteirice, se podemos usar esta expressão, não aponta que há algo errado com aquele que está solteiro. Na verdade, apenas aponta que Deus concedeu um outro tipo de bênção para aquela que não se casou. Precisamos então olhar, e agora uma palavra principalmente para as irmãs casadas, para a forma como estas irmãs olham para as irmãs solteiras e as abordam. Se você insistentemente pergunta às irmãs solteiras se elas estão namorando alguém, fatalmente você está pressupondo que ela não pode ter uma vida feliz, plena e completa se não estiver casada. Você não estará ajudando. Também as irmãs casadas precisam compreender que as irmãs solteiras têm muito a contribuir e compartilhar de suas próprias experiências. É muito comum que as irmãs casadas pensem que já sabem de tudo sobre uma vida de solteiras, por terem passado por esta fase. E não é assim. As irmãs solteiras possuem a mesma capacitação espiritual que as irmãs casadas, porque o que Deus usa em nós não são capacidades naturais e inatas, mas os próprios dons espirituais que Ele mesmo nos concedeu. Irmãs solteiras, por vezes, são servas na obra de Deus com grande dedicação, que não são mães de filhos que geraram em seus ventres, mas são mães de filhos espirituais que geraram a partir da palavra de Deus e do Santo Evangelho. Têm sim experiências de como amar e serem amadas, porque por vezes, como a própria palavra de Deus diz, há amigo que vai ser mais chegado do que irmão, assim como amigos mais chegados até mesmo do que cônjuges. Precisamos então compreender o valor que há a partir das Escrituras em se viver uma vida assim. Nós olhamos para Jesus e vemos nele um exemplo de alguém que encontrou ou que sempre obteve e nos demonstrou estar pleno em Deus. Minhas irmãs, há momentos que mesmo as casadas, vale mais buscar a Deus em oração do que os ouvidos do esposo, mais ainda para solteiras. Jesus esteve em plena comunhão com o Pai, em todos os momentos, desde os momentos mais difíceis para Ele, até os momentos de maior alegria. E assim também as irmãs que o Senhor não concedeu a elas se casarem, possuem o mesmo privilégio. Precisamos então entender essas coisas. Entender que o celibato, uma vida dedicada a Deus, é também um presente, é também um dom. As irmãs devem se lembrar de quando Jesus estava dentro de uma casa e ali ele pregava o Evangelho e então alguém o avisou: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, vieram te buscar. O que Jesus respondeu? Minha mãe, meus irmãos, são quem? Não entendi. São aqueles que fazem a minha vontade. Nós entendemos a partir das Escrituras que a família terrena, ela é temporária. Você deve valorizar a sua família, os seus pais, irmãos e as irmãs casadas, o seu cônjuge, seus filhos. Mas veja que a Bíblia diz que, vindo a morte, esta família já não subsistirá. Na cerimônia de casamento, os votos são feitos, mas até que a morte
os separe. Quando olhamos para os discípulos perguntando para Jesus sobre a mulher que se casou com 10 maridos, 10 irmãos, à medida que foram morrendo, com qual deles ela ficaria nos céus? Jesus respondeu: com nenhum. Pois no céu seremos como os anjos. Isso significa que o objetivo final do Senhor para cada um de nós é a solteirice. Porque no céu seremos todos noivas do Cristo. E a plenitude será encontrada diante dele e não nos irmãos ou irmãs que estão ao nosso lado, que comporão conosco uma família eterna, mas que tem como prioridade a adoração e a sua vida diante de Jesus. Aquelas irmãs que são solteiras apenas anteciparam isso e estão vivendo em plenitude para o Senhor e assim o devem fazer, compreendendo que essa também é uma dádiva de Deus. Nós poderíamos discorrer sobre o texto, trazendo aqui muitos detalhes, mas o tempo não nos permite. E eu gostaria de destacar aqui algumas verdades que a Bíblia nos traz sobre ser solteiro. E eu trago baseado no artigo de Vaughan Roberts, um pastor solteiro. E escreveu sobre uma vida de solteiro. E em primeiro lugar ele disse o seguinte: ser solteiro é um presente de Deus. Quando os discípulos estavam perguntando para Jesus sobre a carta de divórcio, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? E aí Jesus vai dizer que por causa da dureza do coração humano, Moisés permitiu que se desse carta de divórcio. E então Jesus vai falar sobre o plano original de Deus, é que um casamento não fosse jamais desfeito. E é interessante que os discípulos chegam a uma conclusão rapidamente: bom, então não convém casar. Se o marido não pode dar uma carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo, eles concluíram: não convém casar. E diante desta afirmação, Jesus diz enfaticamente: a alguns foi dado que não se casassem. Jesus aponta para o dom. E dom, o significado dessa palavra é presente. Permanecer solteira é um presente de Deus para aquelas que foram escolhidas pelo Senhor para esse propósito. E por isso não devem viver angustiadas, amarguradas, se comparando com as demais, de forma nenhuma. Deus concede o seu dom de forma soberana a quem quer, de forma que lhe traga louvor. Para algumas mulheres o Senhor será louvado mais se elas forem casadas, mas para outras se forem solteiras. Por isso a busca a todo custo por um casamento, apenas para satisfazer um desejo social, principalmente dentro da igreja, acaba apontando para uma idolatria do coração. Todas as vezes que acreditamos que precisamos de algo para sermos felizes, que não Cristo, criamos um ídolo para nós. Ser solteiro, então, ou ser solteira, é um presente de Deus. E o Novo Testamento, e a Bíblia como um todo nos atesta isso. Outra coisa que encontramos na palavra de Deus, uma outra verdade, é que ser solteiro tem vantagens. Paulo descreve várias vantagens aqui no texto em que lemos, 1 Coríntios capítulo 7, mas eu quero destacar duas vantagens. Pessoas solteiras são poupadas dos problemas do casamento. Isso é fato. Geralmente, as mulheres que têm no desejo, seja pela maternidade ou pelo casamento, uma meta de sua vida, se esquecem dos exemplos ao seu redor e até mesmo dentro de casa, de casamentos que trouxeram muito sofrimento e muitos problemas e não a alegria esperada. Paulo diz
Se você é solteira, viúva, está sozinha, é muito melhor permanecer assim. O casamento, você encontrará problemas de compatibilidade. Hoje essa é a palavra usada para justificar os divórcios. Descobrimos que não éramos compatíveis. Na verdade, ninguém é. Somos todos pecadores. Todos temos os nossos problemas e os nossos defeitos. Jamais uma mulher se casará com um homem e encontrará nele estará plenamente com ele formando um par perfeito de forma nenhuma. Pessoas solteiras, então, são poupadas dos problemas. E uma segunda vantagem que Paulo vai nos trazer é que pessoas solteiras têm um tempo de qualidade maior para dedicar-se ao Senhor. Minhas irmãs, é muito fácil puxar na memória, e eu acredito que a maioria das irmãs conseguem, o nome de missionárias que dedicaram a vida ao Senhor e, por isso, deixaram um legado de um ministério muito profundo. Mulheres que, servindo plenamente ao Senhor em seu tempo, sem a necessidade de dedicarem-se a marido ou a filhos naturais, puderam realizar muito na obra de Deus. Mulheres que marcam a vida de muitos homens, de muitas outras mulheres. Precisamos compreender, então, que se Deus te escolheu para ser solteira, Ele te deu vantagens também. É verdade que a palavra de Deus não esconde que a vida de uma pessoa solteira não é fácil. É possível que certos tipos de tentações sejam mais proeminentes. É possível que o sentimento, por vezes, de solidão possa abater o coração. Mas a verdade é que, sejamos solteiros ou casados, a vida será difícil para o cristão. Vivemos num mundo mau, vivemos num mundo que jaz no maligno, na expectativa da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e não encontraremos aqui uma vida que seja fácil. A vida de solteira é difícil, a vida de casada é difícil, a vida é difícil. O que nos sustém em nossa caminhada não é um cônjuge, não são filhos, mas é o próprio Cristo. Paulo experimentou isso com tamanha profundidade, que ele chegou a dizer, naqueles momentos que se sentia fraco, é então que ele era forte. Uma palavra para as irmãs solteiras: agradeça a Deus pelo dom que Ele te concedeu. A solteirice pode ser momentânea. Conheço irmãs que se casaram já com uma idade mais avançada. Isso pode acontecer. A solteirice que durarão a vida toda. Mas, sendo temporária ou não, agradeça a Deus pelo dom de ser solteira. Não importa qual seja a sua experiência como solteira, reconheça que esse estado atual é uma bênção de Deus para você. Segundo lugar, faça tudo o que puder para viver como uma mulher solteira piedosa. Para os solteiros, é muito fácil tentarem justificar certos pecados por conta da sua solteirice. E pasmem, não são apenas as solteiras que justificam seus pecados, por vezes os pais de solteiros vão tentar justificar os pecados de seus filhos. Uma vez, uma irmã me procurou
questionando sobre a necessidade física de uma vida sexual ativa. E tentando justificar a vida sexual ativa de sua filha, que não era casada, ela tentou argumentar que cientificamente esta é uma necessidade fisiológica de todos. E mais uma vez, eu preciso lembrar da experiência do próprio Jesus, da experiência do apóstolo Paulo, da experiência de tantos outros. Muitos pastores, muitos homens de Deus durante a história permaneceram solteiros até o último dia. Possivelmente, a grande maioria das irmãs ouviu falar de um grande pastor chamado John Stott, e nunca se casou. Precisamos compreender que uma vida plena é uma vida que está diante de Cristo. E por isso, sendo solteiros ou não, devemos fazer tudo para viver uma vida piedosa. Terceiro lugar, mantenha seus olhos fixos no céu, porque todos os solteiros participarão das bodas do Cordeiro. O verdadeiro casamento e a verdadeira cerimônia acontecerão no céu. A verdadeira festa será com o noivo perfeito, com Cristo Jesus, e todos que pertencemos a Ele fazemos parte do grupo a qual Ele chamou de noiva. Lá sim experimentaremos o que é viver a plenitude da comunhão com aquele que é perfeito, com aquele que ama acima de qualquer ser humano, daquele que se sacrificou mais do que qualquer um pode se sacrificar, daquele que nos amou ao ponto de se entregar. Devemos compreender então que viver uma vida em busca de realização conjugal ou em busca de filhos a todo custo aponta apenas para um coração que ainda não descansou em Jesus, que ainda não entendeu o propósito de Deus para a nossa vida. Porque uma mulher não é realizada quando é mãe ou quando é esposa, uma mulher é realizada quando encontra Cristo. E ali, diante do nosso Senhor, ela terá todas as suas necessidades neste mundo atendidas. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, se não me engano, verso 3, ele vai dizer que nele, em Cristo, encontramos tudo o que precisamos. Tudo está em Cristo. Um casamento é feliz quando Cristo faz parte dele, porque um casal sem Cristo não vive um casamento feliz. Uma solteirice é feliz quando é vivida diante de Cristo, porque sem Cristo ninguém pode ser de fato feliz. Paulo conclui esse texto, 1 Coríntios capítulo 7, no verso 38, e ele diz: de modo que quem se casa faz bem, quem não se casa faz melhor. Possamos, minhas irmãs, compreender que fomos criados para o Filho, que é o nosso Deus eterno, o Rei da glória, o Senhor dos senhores. E não encontraremos satisfação no casamento, em cônjuges, em relacionamentos. Não encontraremos satisfação em filhos. Não encontraremos satisfação no sucesso profissional. Apenas encontraremos satisfação em Cristo. Uma mulher que está em Cristo não se incomoda se é casada ou solteira, ela é uma mulher feliz. Possam, minhas irmãs, aquelas que são casadas, compreenderem esta verdade e não cobrarem as irmãs solteiras.
perceberem através da vida dessas irmãs solteiras que Deus concedeu a elas um dom, que talvez não seja o seu dom. Assim como não são todos que têm dom para cantar, não são todos que têm dom para pregar, não são todos que têm todos os dons. Só Cristo tem todos. Compreenda que essas irmãs têm muito a agregar, a ensinar, a auxiliar, a ajudar, pois são capacitadas pelo mesmo Espírito que habita no coração das irmãs casadas. E as irmãs solteiras, não se preocupem se Deus as escolheu para serem titias. Ele deu um presente para vocês. Aproveitem esse presente. Com certeza, muitas casadas, não vou dizer que as cristãs, mas muitas mulheres casadas poderão dizer: se eu soubesse o que seria, teria permanecido solteira. Talvez essa seja uma escolha sua, ou talvez seja a escolha de Deus para você. Seja grata a Ele e aproveite o seu presente. Deus abençoe, Deus possa trazer a partir dessa instrução, minhas irmãs, uma compreensão também para a igreja, desse presente que é a solteirice, e Deus concede algumas, tá bom? Minha irmã.